Nós cremos no milagre, amém? Está descendo as escadas aqui agora. Nosso milagre aqui, ó. 6 metros de altura, o médico não dava mais nenhuma solução para a restauração da sua vida. Mas Deus fez aquilo que agrada o coração dele e restaurou o pastor. E isso é possível, a restauração do pastor Francisco também. Nós cremos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Podemos fechar os nossos olhos um minutinho só. Aleluia. Vamos orar ao Senhor, orar ao Espírito Santo de Deus, para que Ele continue fazendo a sua obra nessa noite. Eu creio que no louvor Ele libertou, Ele curou, Ele transformou e convenceu muitos corações que é necessário uma vida com Cristo aqui na terra, para que a nossa vida seja uma vida regada de paz, de graça, e que tenhamos a vida eterna com Cristo. É necessário sim se rendermos a Cristo. É necessário sim voltarmos para Ti, Senhor, voltarmos para a casa do Pai, se entregarmos a Ti por completo, todo o corpo por completo e todas as nossas atitudes. Por isso te pedimos, amado Espírito Santo de Deus, que nessa noite Tu possas continuar libertando, que Tu possas continuar salvando, que Tu possas continuar dando entendimento para nós sobre o reino de Deus, sobre a necessidade do homem de se render a Cristo por completo e não andando mais no seu desejo próprio, mas sim Te seguindo, Te amando, Te desejando. Amado Espírito Santo de Deus, eis aqui a Tua igreja, eis aqui homens, mulheres, jovens que desejam ouvir a Tua voz, que desejam mais de Ti, que necessitam ser curados, necessitam ser libertos, necessitam ouvir a Tua palavra, porque a mesma é aquela que liberta, a mesma é aquela que cura, a mesma é aquela que traz um esclarecimento real da nossa vida, da nossa necessidade de Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Os irmãos podem abrir a palavra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos ler um texto aqui muito agradável, muito glorioso, muito tremendo para as nossas vidas e que nos desperta a uma vida de busca ao Senhor Jesus, que nos desperta a uma vida de conhecimento desse Jesus tão maravilhoso, desse Jesus que é conhecido por nós através da leitura da Bíblia e através dos seus feitos e dos seus milagres na nossa vida. E sobre tudo aquilo que Ele fez para conosco. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. A palavra do Senhor vem nos dizendo nessa noite, meu amado irmão, minha irmã, você que nos visita pela primeira vez, que não há condenação, não há pena de morte, não há eternidade no inferno, não há sofrimento esperando aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais o que temer, não há mais o porquê de se esconder, o porquê de ficar com medo do inferno. Assim posso dizer, porque a própria palavra do Senhor nos diz que aquele que está em Cristo Jesus, já não há mais condenação, não há mais pena de morte, não há mais a necessidade de irmos para o inferno, porque o Senhor Jesus Cristo nos diz que aquele que está nele, aquele que está em Cristo,
aquele que se rende ao Senhor Jesus, aquele que se rende ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, não precisa mais temer. Aquele que já está escondido em Cristo Jesus, aquele que um dia ouviu falar desse Jesus, aquele que um dia ouviu apenas falar que Ele era o Salvador e que se rendeu a Ele, não tem mais o que temer. Não tem mais o desespero dentro da sua alma, dentro do seu corpo, porque a condenação eterna não pertence para esse. E eu creio que aqui dentro dessa igreja, aqui dentro desse lugar, desse templo, desse ambiente onde nós nos reunimos para louvar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, existem pessoas que já não são mais condenadas. Existem pessoas que reconheceram o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. E faço as palavras da Roberta as minhas palavras, porque grandes feitos Ele tem feito em nossa vida. Grandes milagres, grandes sinais, grandes prodígios, grande promessa Ele ainda tem para cumprir em nós. E uma das maiores promessas realizadas através desse homem aqui chamado Jesus, no qual aquele que está nele não tem mais condenação, não precisa mais temer, é a vida eterna através da cruz de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo vem dizendo para esse povo de Roma aqui, para os romanos: olhem só, não há mais condenação, queridos. Povo de Roma, não existe condenação, não existe não existe. Para aquele que está em Cristo Jesus, não existe mais condenação, vírgula, mas tem um porém, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, que não anda conforme andava antes, vivendo no pecado, na mentira, na prostituição, na arrogância, na inveja, numa vida fora de Cristo. Ele vem dizendo para esse povo: não há mais condenação, mas tem uma condição para que essa condenação não te alcance, não te tome. Você não pode mais voltar a praticar aquilo que você praticava, povo de Roma. Há uma vírgula dizendo que para a minha salvação em Cristo Jesus, é necessário eu agora começar a obedecê-lo, e não mais tê-lo só por ter, não mais dizer que tenho a Deus só porque tenho a Deus, não, mas sim começar a viver a vida que Ele quer, para que essa condenação não nos alcance. Foi por isso que Jesus veio ao mundo. Foi por isso que Jesus veio aqui à terra. Meus irmãos, meus amados amigos, pessoas que nos visitam nessa noite, foi por este motivo que Jesus veio aqui à terra. Não veio para nos condenar, mas veio para nos salvar. Não veio para colocar um jugo terrível ou um medo dentro de nós, não. Veio para arrancar esse medo da condenação. Veio para arrancar esta vida terrível que tínhamos no passado, para que hoje pudéssemos ouvir através da sua palavra. Povo da comunidade Amar, povo que aqui se encontra, que se estamos em Cristo Jesus, não há mais o que temer. Se estamos em Cristo Jesus e não andando mais segundo a carne, somos livres do pecado, somos salvos, temos salvação, temos vida eterna, temos total liberdade de levantar as nossas mãos e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Temos a consciência de que se partirmos a qualquer momento, estaremos com o Senhor Jesus no céu. Estaremos aguardando, junto com todos aqueles que estão lá, a vinda do Cordeiro, para que uma vez só a festa fique completa, junto com todos. É por isso que o Senhor nos diz nessa noite, é por isso que Paulo lê isto aos romanos, declara esta palavra aos romanos, e é esta palavra que foi anunciada aos romanos, que é anunciada para nós nessa noite. Se há um sentimento de medo, se há um sentimento de desespero, se há um sentimento ainda te atraindo, se há um sentimento ainda te fazendo temer, te fazendo esconder, é porque ainda falta
E ainda é uma necessidade sua reconhecer Jesus como Salvador da sua vida e entregar a sua vida totalmente para Cristo. Nós podemos ver aqui no Evangelho de João, podemos abrir aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, uma palavra muito conhecida de todos aqueles que leem a Bíblia, é claro. Uma palavra muito conhecida e muito declarada e muito viva, e que se completa sim com a palavra de Romanos capítulo 8, versículo 1, sobre a necessidade do homem de viver em Cristo Jesus, que diz assim no versículo 16 do Evangelho de João capítulo 3: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17, olha só: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação por não crer é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aquilo que o abençoado Paulo, falando em Romanos, diz, se completa aqui também em João. Que a necessidade, meu amado, minha amada, de conhecer a Cristo, ela tem que ser algo forte dentro do nosso coração. E a necessidade de conhecer a Cristo tem que te fazer gerar, tem que gerar algo dentro de ti, que é viver uma vida em santidade, quer viver uma vida na palavra, quer viver uma vida segundo aquilo que a sua palavra nos diz que temos que viver. É por isso que a condenação não alcança aqueles que estão em Cristo. É por isso que vemos tantas pessoas felizes, tantos homens e mulheres de Deus felizes, mesmo com suas situações complicadas, mesmo com tantas lutas, com tantas dificuldades, porque há algo de maior, algo mais forte, algo que queima dentro do coração dessas pessoas, que é obedecer ao Senhor, sabendo que através da obediência as dificuldades podem alcançar, as lutas podem sim vir, mas uma coisa que é muito mais importante do que qualquer outra coisa, algo tão glorioso, algo tão maravilhoso, é que a salvação eu não perco. A salvação, a vida eterna com Cristo eu não perco. Muitos dizem, mas por que, irmão Clóvis? Mas por que, Clóvis, eu tenho que conhecer Jesus? Eu já sou filho de Deus. E eu muitas das vezes digo, a Bíblia nos diz, meu amado colega ou amigo, que quando eu reconheço Jesus Cristo, Deus me dá o poder de ser chamado de filho de Deus. Porque quando eu não reconheço a Jesus, quando eu não tenho Jesus em minha vida, aplicado em mim, como através dos meus atos, da minha vida, através do meu andar, se eu não tenho esse Jesus na minha vida, eu já estou condenado. E muitas das vezes a gente é pego de surpresa dizendo, mas há uma necessidade então de se converter então? Há uma necessidade então de mudar de vida? Eu digo, há uma necessidade sim. Foi por isso que Paulo escreveu aos Romanos. Foi por isso que a palavra do Senhor nos diz que quando conhecemos a verdade, ela nos liberta. Foi por isso que o Senhor Jesus nos fala em Romanos capítulo 8, versículo 1, que portanto agora nenhuma, mas nada, toda cédula que havia contra o homem, toda a raça humana, ela foi rasgada na cruz do Calvário. Tudo que havia contra o homem, tudo o que havia contra o ser humano, Jesus Cristo, o homem, rasgou, cravou na cruz do Calvário, para que pudéssemos ser livres. Isso nos prova, isso nos mostra que há salvação,
a vida eterna, a como se render a Cristo. Assim, por esse grande amor que Ele fez, por esse grande amor que Ele demonstrou na cruz. É por isso que a palavra do Senhor nos diz aqui, que não andam segundo a carne. E esse andar é no nosso dia a dia. Esse andar é na nossa casa. Esse andar é na escola. Esse andar é na faculdade. Esse andar é com os filhos. Esse andar é na rua. Esse andar é no mercado. Esse andar é em todos os lugares aonde você vai. Andando com Cristo, não andando mais na carne, não vivendo a vida antiga que você vivia. É por isso que o apóstolo Paulo diz isso para esses abençoados, que aquele que não anda segundo a carne, não há mais condenação. E ainda o Senhor é tão glorioso e tão bondoso, que diz que não há condenação, mas também para aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, andam segundo o seu Espírito. Quando conhecemos ao Senhor Jesus, quando entregamos a nossa vida para Cristo, junto, o selo dessa nova vida é o Espírito Santo de Deus. E quando a gente lê o livro de Romanos capítulo 8 por inteiro, a gente vê a necessidade de andar com Cristo e deixar com que o Espírito Santo de Deus conduza a nossa vida. Quando os irmãos aqui em Atos dos Apóstolos chegaram em alguns lugares e ali anunciaram, disseram: vocês foram batizados? Sim, nós fomos batizados com o batismo de João Batista. E eles empunhavam as mãos sobre aqueles homens e eles recebiam o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, aqui falado por Paulo em Romanos, nos ajuda a vencer todas essas dificuldades do nosso dia a dia. O Espírito Santo de Deus, aqui falado no livro de Romanos, é aquele mesmo Espírito Santo que nos dá o poder e a autoridade para pregar o Evangelho. Mas aqui ele vem trabalhando de uma forma de ajudador, de mortificador da nossa carne. É por isso que mais uma vez eu repito e não posso me cansar de falar a palavra do Senhor, porque é ela que cura, que liberta, que diz que não há condenação para aquele que anda em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito Santo. Anda sendo guiado pelo Espírito de Deus, anda guiado pelo Espírito Santo de Deus, que quando vem a dificuldade, o Espírito Santo é aquele ajudador, é aquele protetor, é o paráclito, é aquele que está no meu lado aqui. Eu vou andando e ele está me ajudando. Eu vou para o serviço e lá ele é o meu conselheiro. Eu vou ao mercado e lá ele me ajuda. Quando eu estou com minha esposa, ele me ensina a ser um bom marido. É o Espírito Santo de Deus que nos faz andar, não mais segundo a carne, mas segundo a vontade dele. Há uma necessidade que a igreja precisa, é uma necessidade que a igreja tem, que é de entender essa importância. A importância de ter Jesus verdadeiramente como único e suficiente Salvador, e não usando de artimanhas ou usando de escape para que a vida do homem e a da mulher de Deus seja uma vida abençoada. Há uma necessidade de entendermos que para a nossa vida ser abençoada, para que a nossa vida seja boa, para que a nossa vida, ou nossa família, ou nossa casa seja uma casa tremendamente abençoada pelo Senhor, com a presença dEle, é necessário, além de termos o Senhor Jesus, conhecemos aquele que o próprio Jesus disse: eu vou, mas eu vos enviarei o meu Espírito, e Ele vos ensinará todas as coisas. Eu vou, mas eu enviarei o meu Espírito, porque Ele testificará todas as palavras que eu anunciei. Eu vou, mas eu vos enviarei o meu Espírito, para que vos ensine a andar nele, não mais na vontade de vocês, não mais na vontade da carne de vocês, mas sim sendo guiado por Ele. Foi por isso
Foi por isso que houve a necessidade do Espírito Santo de Deus vir para nos ajudar, para ser o nosso conselheiro, para ser o nosso ajudador, para ser o nosso professor. Tem dias que eu digo: o Espírito Santo me ensina hoje. Tem dias que eu digo: o Espírito Santo me consola. Tem dias que eu digo: o Espírito Santo traz à memória aquilo que me traz esperança. Ele é ousado, não, se assim posso botar essa palavra, nós nos comunicamos com Ele, nós temos uma intimidade com Ele, assim como o pai tem uma intimidade com o filho, assim como o filho tem uma intimidade com o pai, assim a intimidade nossa do homem com o Espírito Santo. Uma vez eu escutei algo, foi muito interessante até, foi do pastor Antônio Neves, já falecido, e algo que ficou na minha mente. Eu conheci ele uma vez só, vi ele aqui ministrando, eu estava lá atrás, meus primeiros dias que eu estava servindo ao Senhor, e eu ouvi um testemunho que esse homem, ele estava no seu quarto orando, reconheceu que Jesus era o dono da vida dele, não andava mais na carne, mas sim sendo guiado pelo Espírito Santo. E numa de suas orações ele olhou para o teto assim, deitado, olhou e viu um rosto. E ele falou: és tu, Satanás? E aquele rosto não falou nada, aquela boca não se mexeu, e ele fechou os olhos e continuou orando. Daqui a pouco ele abriu o olho novamente, estava mais perto ainda, ele disse: Senhor, és tu? E nada, não tinha nenhuma voz saindo da boca, era uma face de um homem, como se fosse o corpo inteiro de um homem assim, em cima dele. E daqui a pouco ele fechou os olhos e continuou adorando, 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 e ele abriu a boca, abriu os olhos novamente e viu aquela face a face com ele. E aquela voz disse: sou eu, Antônio, o teu amigo Espírito Santo. Como homem, numa realidade, o Espírito Santo de Deus é real. É por isso que muitas das vezes vimos pessoas que experimentam, não sei se por completo, porque isso não pode acontecer, o Senhor Jesus, e de repente vem uma tempestade e eles já se afastam, porque é uma necessidade da igreja conhecer o Espírito Santo de Deus. Conhecendo o Espírito Santo de Deus, eu conheço a Jesus. Conhecendo o Espírito Santo de Deus, essa palavra de Romanos capítulo 8, versículo 1, ela se concretiza na minha vida. Eu não tenho mais condenação sobre mim, porque agora eu tenho alguém que me ajuda. Além de eu ter rendido a minha vida para Cristo, além de eu ter me entregado totalmente para Cristo, reconhecendo o sacrifício dele na cruz do Calvário, Ele me dá o Consolador, Ele me dá o Ajudador, Ele me faz entender que com o Espírito Santo, o meu matrimônio com a minha esposa fica bem melhor. A criação do Davi fica bem melhor. A minha vida no serviço fica bem melhor. O meu dia a dia com meus amigos fica bem melhor. Porque o Espírito Santo de Deus me ensina como viver, me ensina como agir. Por isso a necessidade, por isso que Paulo vem dizendo aos romanos, olha, como se fosse dizer assim: vocês necessitam de Cristo para não ter a condenação, mas ainda mais para viver uma vida aqui na terra sem condenação, vocês precisam conhecer o Espírito Santo de Deus. Paulo vem dizendo praticamente isso, e eu digo para você, meu irmão, minha irmã, necessitamos conhecer o Espírito Santo de Deus. Necessitamos ter uma intimidade com Ele, necessitamos agir através dEle, necessitamos ser guiados por Ele. Nosso matrimônio necessita dEle, nossa vida, nossa família necessita do Espírito Santo de Deus. E a importância do Espírito Santo na nossa vida é muito grande. O versículo 5 diz assim de Romanos capítulo 8: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito.
Porque a inclinação da carne é morte. A inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne olha só que forte, isso é muito forte. A inclinação da carne, o meu desejo da carne, se eu ando ainda somente dizendo que sou crente ou evangélico, mas ando na carne, olha só a realidade. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem de maneira alguma agradar a Deus. Os que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. Os que andam segundo a carne não são conhecidos de Deus. Os que andam segundo a carne são aqueles que são condenados, são aqueles que não têm uma vida conhecida por Deus, porque não guardam o Senhor Jesus, não o observam, não o amam, não o obedecem, não são guiados por Ele e não são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Andar segundo a carne é como se fosse viver a vida passada novamente. Se quando eu não leio a palavra, a Bíblia, no dia a dia, começa a levantar-se em mim vestígios do antigo Clóvis, vestígios do antigo homem, porque eu não estou sendo livre, e essa libertação só vem através da leitura da palavra. Então, quando eu não ando observando e lendo a Bíblia, eu volto a ser aquele antigo homem que eu era. Assim é andar segundo a carne. Estar dentro, dizer que conhece, mas fazer parte daquelas pessoas que Jesus vai dizer assim: não vos conheço, não tenho parte contigo. Mas como, Senhor, se eu fazia tantas coisas? Não, mas eu não te conheço. Por que não me guardavas? Por que não te preparaste? Por que não observavas? Por que não ouvias o conselho do meu amado Espírito? Esse tipo de atitude, esse tipo de resposta vão ouvir aqueles que andam ainda segundo a carne, que ainda deixam se levantar vestígios do antigo homem, vestígios da pessoa passada, que não teve uma experiência verdadeira com Cristo. Mas Paulo diz mais uma vez, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que se esforçam, para aqueles que lutam, para aqueles que clamam: o Espírito Santo me ajuda porque está difícil, me ajuda porque a situação é complicada, os desejos da carne vêm à minha mente, o pensamento de prostituição, de adultério, de mentira vem à minha mente. Mas para esses que buscam o Espírito Santo de Deus, mesmo passando por lutas, o apóstolo Paulo diz aqui, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, que não há mais o que temer e não há mais condenação reservada para esses. Não há mais nada de terrível preparado. Por isso a necessidade, meu amado, minha amada, de deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida, de deixar o Espírito Santo de Deus nos mostrar o erro e nos arrependermos, de mostrar o erro e nos arrependermos, de sabermos que há uma necessidade do homem e da mulher de conhecer a voz do Espírito Santo de Deus. Não mais conhecer a voz do coração, porque ele te leva para caminhos errados, mas sim conhecer a voz do Espírito Santo de Deus. É isso que esse homem abençoado vem falando, porque aquele que anda na carne não agrada a Deus. Eu falo assim para o Davi, bem assim, ó: queres agradar a Deus, filho? Ele olha e: quero, pai. Obedece o pai e a mãe. Queres agradar a Deus, Davi? Quero, pai. Nunca, e ele diz: se esquece de Jesus, pai? Isso, nunca se esquece de Jesus. Queres agradar a Deus, filho? Quero, pai.
obedece a professora na escola. Ele tem 4 anos. Queres agradar a Deus, filho? Quero, pai. Compartilha o teu lanchinho. Queres agradar a Deus, filho? Quero. Seja um homem de Deus, posicionado, dizendo somente a verdade. Somente a verdade. Isso, ele tem 4 aninhos. E tem horas e situações que eu estou no mercado, alguma situação assim, que ele pega e olha para alguém fazendo alguma coisa errada. Ele chega na pessoa assim, ó. Isso aí é do mal. Desagrada a Deus. Desagrada a Deus. Consciência. Consciência de que para agradar a Deus tem que andar na linha. Não com um jugo de medo de Deus, não. Mas sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. É prazer obedecer. É prazer fazer a vontade da sua palavra. Fazer a vontade dele. E todas as vezes que eu chego em casa, ele corre para me encontrar e diz assim: ó pai, eu obedeci, pai. Eu não errei, pai. Eu fiz conforme tem que ser, pai. O pai vai falar alguma coisa para mim hoje? Estás de parabéns, filho. Eu vou ser corrigido, pai? Não. Não, filho. Porque tu agradasse a Deus. Essa é a posição de agradar a Deus. Esse é o meu evangelismo todo dia com o meu filho. Mostrando para ele que é necessário, Davi, é necessário, filho, tu se render a Cristo, filho. Porque o homem que se rende a Cristo, Davi, ele vai morar com Jesus no céu na eternidade. Mas o homem, filho, que desobedece e desagrada a Davi, ele vai para o inferno, filho. Sabe por quê? Porque ele deixa o coração de Deus triste com as atitudes. Eu vou falar algo aqui que a mana, eu gosto de falar do Mateus, mas toda segunda-feira ele aceitava Jesus. Toda segunda-feira no cultinho ele aceitava Jesus. Isso é para nós levar nas costas mesmo. Sabe por quê? Um dia o Quito perguntou para ele: Mateus, vem cá, por que toda segunda-feira tu aceita Jesus, meu querido? Porque eu tenho medo, tio, que eu desagradei a Deus nessa semana e vou para o inferno. E eu não quero ficar longe dele, porque eu amo ele. 6 anos de idade, meu irmão. Consciência que é melhor agradar a Deus do que obedecer o teu coração e andar na carne, do que fazer a vontade própria e ir para o inferno. Uma frase que eu li assim, ó: o que eu penso não vale nada diante do que a palavra diz para mim. Se ela diz que eu necessito me arrepender, eu necessito me arrepender. Se ela diz que eu preciso orar, eu preciso orar. Se ela diz que para mim não ser condenado, ou muito melhor ainda, ou mais forte, para não ficar longe de Jesus, eu necessito andar nele, sendo guiado pelo Espírito Santo. Para não ser condenado, ou para não ficar longe de Jesus após a minha morte, eu preciso reconhecê-lo na minha vida e preciso andar segundo o seu Espírito. Para mim viver feliz, eu necessito disso. É uma necessidade nossa. É uma necessidade do homem e da mulher que vive aqui na face da terra. Conhecer Jesus Cristo para não ser condenado. Ou melhor, para não ficar longe dele. Foi por isso que Paulo diz e desperta esse povo aqui. É necessário, para não ter a condenação, ter Jesus no coração, nos braços, nos olhos
na boca, nos pés, para não ir a caminho errado. Ter a Jesus na minha vida, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo, ele é tão maravilhoso. O Espírito Santo de Deus, ele é tão poderoso, que ele me ajuda, que ele me faz falar do amor de Jesus para outros, sim, mas ele em minha vida. Olha só o que diz o versículo número 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive. O meu espírito ligado com Deus vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós, igreja amada, povo, habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não mais à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morreremos, voltaremos ao lamaçal. Mas, vírgula, olha só, se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Vivereis. Ação do Espírito. Mortificar a nossa carne. Nosso conselheiro, o Paráclito, olha a função, olha a pessoa do Espírito Santo, como ele pode agir na nossa vida. Olha só como o Espírito Santo de Deus é glorioso, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E se tem filho de Deus aqui dentro, dê um glória a Deus para esse Deus maravilhoso, aleluia. Ser guiado pelo Espírito Santo é não morrer mais. Ser guiado pelo Espírito Santo é viver para sempre. Ser guiado pelo Espírito Santo é devolver o troco errado no mercado. Ser guiado pelo Espírito Santo é não olhar para a mulher que não seja a tua mulher. Ser guiado pelo Espírito Santo, jovem, é se guardar em santidade até o dia que Jesus voltar. Ser guiado pelo Espírito Santo é ser um funcionário exemplar. Ser guiado pelo Espírito Santo é obedecer às autoridades. Ser guiado pelo Espírito Santo é orar, é buscar a Deus, é ajudar o próximo. Ser guiado pelo Espírito Santo é o selo da minha salvação. Que nada no mundo me atrai mais. Que nada além de propostas do mundo me atrai mais. Nada daquilo que é conversado lá fora, nada daquilo que o sistema quer colocar como comida boa para mim, me atrai. Porque sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus se torna filho de Deus. E o filho sabe a voz do Pai. E muito mais o nosso Pai, diante de milhões e milhões de vozes pelo mundo inteiro, Ele nunca confundiu nem a minha e nem a tua voz com ninguém. Sabe quem é, sabe pelo tom da voz quem está falando, sabe pelo tom da voz quem está orando, sabe, conhece, Ele identifica, porque Ele é Pai. E o Pai sabe a necessidade do Filho. Foi por isso que Deus nos amou. Deus nos amou. João capítulo 3, versículo 16. Vamos ler, porque a palavra do Senhor é ela que nos liberta. É ela que tem esse poder. O Evangelho é aquele que tem o poder de me livrar, de me limpar e de me convencer do meu erro. É por isso que a palavra do Senhor nos diz
Em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo, Deus me amou de tal maneira, amou você de tal maneira, que deu, não emprestou, Ele deu por completo, Ele entregou por completo, Ele entregou completamente, sem reservas. Ele não disse, um pouco tu podes cumprir, mas o sofrimento, meu filho, não. Ele deu, Ele se agradou dar. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Através dessa leitura, meu amado, minha amada, através dessa leitura da palavra, eu me torno livre porque eu entendo que o ato de Jesus na cruz do Calvário foi para que hoje eu e você tivéssemos salvação, não mais condenação, não mais sofrer eternamente no inferno, não mais sofrer, não, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Choro, nunca mais. Morte, nunca mais. Desespero, nunca mais. Ansiedade, nunca mais. Tudo isso, aquilo que vem a nosso encontro, nunca mais, porque já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você se sente condenado ainda nessa noite, eu quero te dizer, se você se sente ainda aflito pelo pecado, se você se sente confuso por causa do sistema do mundo e de propostas que o mundo oferece, se você ainda se sente magoado, triste, ou se você ainda não está firme na fé, diante dessa palavra, não há como não se render a esse Deus maravilhoso, que nos amou de tal maneira e ainda nos deixa o seu Espírito para nos guiar aqui nessa terra. Se você ainda não decidiu, meu amado, minha amada, se você ainda não tomou posição diante de Cristo Jesus e não optou em escolher a Ele, você tem essa oportunidade hoje. Você tem essa oportunidade hoje de deixar com que Cristo cuide de você, de deixar com que Cristo seja o teu esposo, de deixar com que Cristo seja o teu marido, seja o teu amigo, seja o teu conselheiro, seja aquele que te guarda. Você tem a oportunidade hoje, meu amado, minha amada, e você, meu irmão, que ainda está capenga, que ainda não se decidiu por esse Cristo maravilhoso, você tem a oportunidade hoje de voltar a Ele novamente e se entregar por completo. Esta é a nossa necessidade. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, anda segundo o Espírito Santo de Deus. Quem é guiado pela carne, desagrada a Deus. O Deus Todo-Poderoso tem até prazer em querer estar contigo, mas por causa do pecado, é uma parede de separação. Mas quando eu vejo essa passagem de Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação, então eu vejo a minha necessidade de se render a Cristo. Porque eu não posso ter o ajudador, eu não posso ter o paráclito, eu não posso ser ajudado pelo Espírito Santo de Deus, eu não posso ser conduzido por Ele, eu não tenho como ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, se eu não entregar a minha vida a Cristo.
Não tem como a minha vida ser transformada, guiada. Agora, ter uma novidade de vida, uma mente é totalmente transformada pelo Espírito Santo de Deus, se eu não entregar a minha vida a Cristo. É por isso que eu amo essa palavra, porque diz que há uma necessidade de se entregar a Cristo. E eu amo falar de Cristo. Por isso que eu te convido nessa noite. Você que quer ter esse Espírito Santo glorioso, você que quer conhecer o Espírito Santo de Deus, eu te convido a experimentar Jesus, a conhecer Jesus, a entregar a sua vida para Jesus e deixar com que a partir de hoje Ele possa transformar a sua vida por completo. Eu convido os irmãos do louvor a virem aqui à frente. E você, meu amado, minha amada, fique de pé.